Olá, boa tarde, tudo bem? Sou Carol Bortoleto. Tô aqui para mais um papo inclusivo do Grupo Mulheres do Brasil, do Comitê de Inclusão, no projeto Inclusão em Ação. Hoje minha convidada é Raquel Ortega, graduada em Terapia Ocupacional pela PUC de Campinas, pós-graduada pela em Praxis, Artísticas e Terapêuticas pela USP e formada em Arte e Terapia pelo Centro Latino-Americano de Desenvolvimento. Ela trabalha com a parte de autonomia de adolescentes e adultos, né? Para uma vida mais autônoma, mais eficiente e mais liberta. A gente vai falar sobre isso hoje. Ela vai contar um pouco do seu trabalho. Ela atua há 21 anos na área de saúde mental, dentro de neurologia e psiquiatria. É idealizadora e diretora do Centro de Desenvolvimento Humano Inclusione, na cidade de Campinas, que tem um enfoque de desenvolvimento humano, né? Explorando a cultura e inclusão para pessoas adultas. A gente vai mudar um pouco o foco, né? Eu falei em alguns últimos encontros com o pessoal que cuida com crianças, que lida com criança, dança, o brinquedo inclusivo, escola, falei com mães, e hoje a gente vai falar um pouco com alguém que foca o adulto, né? Ela também é idealizadora e organizadora de projetos como Feijoada Down, Sertanejo Down, a Cucina Felice. É dedicada à inclusão no mercado de trabalho, né? Inclua Café e Foto Inclusione, que assessorados pela empresa Inclusione dela, pessoas com deficiência executam, prestam esse tipo de serviço. Então vai ser um papo bem incrível. Eu sou Carol Bortoleto, sou voluntária do Grupo Mulheres do Brasil. A Raquel já tá chegando, ó. E a gente hoje vai bater esse papo inclusivo que tá acontecendo. Hoje é o nosso 16º encontro, se eu não me engano, ou 17º, eu já perdi as contas. Mas toda semana, olha só, esqueci de desligar esse despertador de 6 horas. Todas as semanas a gente bate um papo incrível aqui. Era às segundas-feiras às 19, agora a gente faz todos os sábados às 18 horas, desde a semana passada. Então a Raquel já chegou, vou chamar ela aqui para participar ao vivo com a gente. Sejam bem-vindos, convidem todos que vai ser um papo bem incrível, tá bom? Vamos ver a conexão, bem-vinda. Olá! Tudo E aí, bem? tudo bem? Ai, que vaso lindo atrás de você, do lado aí, não sei onde está exatamente, mas tá lindo essas flores, adorei. Bom, Tudo bem, querida? Bem-vinda. Já fiz uma obrigada. breve, já Tudo fiz, bem? já fiz uma breve apresentação, mas eu quero que você conte um pouquinho. Deixa eu ver que horas são. Faltam 2 minutinhos. Vamos chamar o pessoal pelo aviãozinho aí, avisar que a gente já está ao vivo, para o pessoal Vamos. ir chegando. Que delícia ter você com a gente, viu? Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Deixa eu ver, eu tô enviando aqui também pro pessoal. Vou enviar aqui para avisar o pessoal que a gente está aqui, né? O pessoal marca, mas hoje é sábado. Né? Denise, oi Denise, tudo Oi, Dê, bem? boa noite, tudo bem, gente? Boa noite, sejam bem-vindos. Falta um minutinho. A Dê é ótima para convidar, viu? A Dê é nossa anfitriã maior e nossas relações públicas. Ela manda aviãozinho para todo mundo, ela ajuda sempre a gente, assim. Tá sempre super Excelente. vida. Então, enquanto isso, eu vou contando um pouco, que depois a live fica gravada. A gente tem o projeto Inclusão em Ação, que é essa nossa página da internet. Mas o projeto é muito além da página, né? As lives surgiram agora na pandemia para informação mesmo sobre inclusão de verdade, que eu falo. Inclusão em todo lugar, inclusão de equidade, não só aquela coisa assistencialista, né, Raquel? E o projeto, ele começou ano passado com um grupo de voluntárias do Grupo Mulheres do Brasil do Núcleo de Campinas,
onde nós realizamos um evento inclusivo, que foi muito legal, foi bem incrível, assim, foi um evento de dia inteiro, num domingo, foi num domingo, e foi lá no Centro de Convivência do Idoso, dentro do Parque do Taquaral. Esse ano, provavelmente, a gente não vai conseguir fazer um evento presencial por conta de afastamento, pandemia e tudo mais. A gente está com algumas ideias, a gente tem um grupo de WhatsApp, e a gente vai soltar aí algumas ideias para a gente fazer um dia de inclusão mais digital, né? A gente está vendo toda essa questão, porque, por exemplo, quando a gente faz uma live pelo Instagram, a gente não tem como ter legenda, ter comunicação por Libras, mas a gente quer que cada um, dentro do seu papel hoje na inclusão, faça uma atividade, a gente una essas atividades editando de uma maneira legal e possa apresentar para as pessoas esses trabalhos incríveis. Foi uma missão muito legal esse projeto, ele vai continuar, mesmo que não presencial. A Raquel fez parte dele o ano passado, é uma das participantes, aí, uma das parceiras. E agora vamos começar oficialmente. Então, Raquel, bem-vinda. Depois eu falo mais do projeto. Conta um pouco de você, né? Como que surgiu o Inclusione, por que que você abraçou essa causa, como é que está sendo esse seu trabalho, e um pouco como está na pandemia também, né? Porque mudou toda a forma de relação com as pessoas. Então, conta pra gente. Eu trabalho há 22 anos nessa área da saúde mental, entre neurologia e psiquiatria, e sempre em instituições, né? Desde que eu me formei aqui na PUC de Campinas, de instituição, e acabei 18 anos depois observando que algumas coisas funcionavam, outras coisas não funcionavam, e já conseguia, já um pouco mais madura, com um pouco mais de experiência profissional, já conseguia entender algumas lacunas, principalmente para o público adulto, né? Porque o adulto, depois dos seus 18, não tem mais escola. Quem consegue ir para o mercado de trabalho, ótimo, mas é uma pequena minoria. Quem não consegue ir para o mercado de trabalho, fica na instituição fazendo artesanato, tocando música, enfim, né? E acaba. E daí só que eu via muita vida nesse pessoal adulto. Adulto eu tô falando assim de 15 para cima, né? Jovens, na verdade, eu costumo dizer. Jovens e adultos, né? Eu falei, mas tem muita vida ainda para acontecer, eles têm muita energia, eles têm muita coisa para aprender. Não pode ficar parado, né? Não pode ficar estagnado, vivendo mais 50 anos à toa, em casa, fazendo artesanato na instituição, né? Daí eu criei o modelo da Inclusione, que foi criado especificamente para atender adolescentes e adultos, né? Uma construção tanto da metodologia quanto do espaço físico voltada para esse público, jovens e adultos. Daí o que eu pensei, o que eu posso trazer de atividade para eles? Porque é uma moçada que está aí há 15 anos fazendo terapia. Desde que nasceu, ou desde que, se pensar o autismo, que descobriu com 2, 3, 4 anos, mas assim, é mais de uma década fazendo terapia. E geralmente as terapias são profissionais, né? A fono, você e a fono ali na sala, sentada na mesinha, sentada no chão, você e a TO, você e o físio e tal. Geralmente, assim, isso cansa. E não cansa porque é ruim, cansa porque é muitos anos fazendo isso e tem que fazer. Não é que eles têm que parar. Cai na monotonia, né, Raquel? Fica aquela coisa de que é preciso fazer, não pode parar, mas é sempre mais do mesmo, porque é sempre repetitivo, é contínuo, é como qualquer atividade que a gente tenha que fazer constantemente e frequentemente. Eu falo isso como uma pessoa não deficiente, né? Não portadora de nenhuma deficiência, mas para exercício físico, eu tenho uma dificuldade muito grande, é isso, porque eu tenho que fazer, eu sei que é bom para minha saúde, para tudo, né? E eu tenho muita dificuldade de fazer, eu confesso aqui em rede pública, quem me conhece sabe, mas assim, mas tem que fazer, e é chato, é difícil, cai na monotonia, e você tem que criar outras alternativas, né? Então eu busco atividades que me façam bem. No caso de uma pessoa que faz TO, faz físio, às vezes ela não pode mudar, mas ela precisa fazer. Aí surgiu o seu trabalho aí que eu achei muito incrível tudo que eu li a respeito, porque
tira o foco daquela coisa também do. Você falou, você começou falando uma coisa que sempre me incomoda, porque assim, todo mundo acha que a pessoa, né, que tem alguma deficiência ou tem alguma necessidade diferente, ela precisa fazer artesanato. É, Tipo, é tão difícil para mim também, porque trabalho manual não é uma coisa simples e não é todo mundo que gosta, tem que ter habilidade, tem que ter dom. Aí cai naquela questão de, vai ser uma fonte de renda, mas é um produto que o cliente quer comprar. Eu trabalho com atendimento ao cliente e descobrir, né, o que o cliente quer é a parte mais difícil do atendimento ao cliente. Então, às vezes, eu estou produzindo alguma coisa que sim, eu desenvolvo habilidades manuais, não tenho dúvidas de tudo isso, mas como que vai ser isso para a pessoa, né, lá na frente? Como que ela vai se sentir de repente, ela também está produzindo uma coisa que não é viável, o cliente não quer comprar, e aí? Né? exato, exatamente. Não, e eu digo isso como uma pessoa que ama fazer artesanato. Eu Então, adoro, mas eu gosto, né? Agora, sim, alguém já perguntou para esses adultos se eles gostam? É o que você está falando, você gosta de fazer, você tem habilidade, senão o produto nem fica bonito. Não é nem questão da renda, se não tem um sim, acabamento, se não tem, ninguém vai querer. Ou vai comprar naquele olhar, ai, coitadinho, que bonitinho. E não é o que a gente quer. Não é o que a vai gente para o quer. assistencialismo, né, Raquel? Foge da questão profissional, ou de Total. habilidade, ou de fonte de renda, vai para o assistencialismo, que sim, a gente sabe que tem muita gente que precisa do assistencialismo e a gente aqui não é contra isso, não. Mas é para a gente entender que existem outras possibilidades e outras formas de visualizar isso, né? Eu comento também que a cada live eu aprendo muito, porque a inclusão, para mim, sempre foi muito inerente, sem eu ter tantas pessoas próximas a mim que necessitassem de inclusão, mas porque eu tenho essa coisa de me preocupar com o próximo. E daí eu tô andando numa calçada, eu sou a pessoa que pisa em todos os buracos de uma calçada. Aí eu fico pensando em quem usa uma muleta, em quem usa cadeira de rodas, ou uma mãe com um carrinho de bebê. Eu sou mãe, hoje meu filho é adolescente, mas eu sofri muito quando ele era bebê, porque eu tinha que andar de ônibus, eu andava em calçada esburacada e não tinha essa mobilidade, né? Aí entra um monte de coisa. Então você já tinha que olhar sem perceber que era ligado à inclusão. É muito legal isso, você ir vendo os quebra-cabeças se encaixando, né? E conta um pouco como é que funciona, né? Que o Inclusone tem aquela questão do projeto, que não chama projeto, mas é uma atividade onde você coloca pessoas do café e da fotografia que Exato. para prestarem serviços, né, no mercado. Como é que funciona isso? Como é que acontece isso? Como é que a gente pode contratar esse serviço? Conta um pouco de como funciona, como é essa dinâmica. Daí, só retomando a inclusione, então a concepção foi pensando em jovens e adultos e pensei no Sim, repertório de atividades que eu ofereço para eles, que não as terapias tradicionais, aquela coisinha sim, que a gente falou. Daí eu pensei nas artes, né? Porque a arte eu tenho uma gama de possibilidades e eu tenho uma série de informações, informações a nível pedagógico, de conteúdo tá, para oferecer porque a nossa inclusão escolar não é eficiente, então a moçada chega com uma lacuna enorme, mesmo os que estão alfabetizados, tal, em termos de conhecimento, tem um buraco enorme. Então, de que sim. forma eu consigo suprir isso? Com arte e cultura. Então, se eu coloco uma música estrangeira para tocar, quem é o cantor? Onde que esse cantor mora? É no Brasil ou é fora do Brasil? Legal. Minimamente, eu coloco ele no contexto. Eu entendo que isso é inclusão. Daí esse pessoal começou a chegar, os jovens, adultos, formamos grupos, sempre grupo. Grupo por quê? Porque eles precisam estar em pares, eles precisam ter um grupo social, um grupo de amigos, eles se entendem, eles se afinam. Eu trabalho com as deficiências misturadas de propósito, eles são Que separados por legal. faixa etária. Mas em termos de deficiência, porque se um fala, o outro não fala, um anda, um entende mais, um entende menos, o outro é cadeirante, isso é um mundo lá fora. Eu não posso colocar 4 cadeirantes num grupo, 4 síndrome de Down no outro grupo, 4 autistas no outro grupo. Eles têm que aprender. Eu acho que essa é a magia, assim, é você aprender a lidar com essas diferenças, então a gente começa lá dentro. E trabalho rolando, o que a gente entendeu? Que faltava o mercado de trabalho.
Daí eu fui estudar mercado de trabalho, porque a gente tem hoje um modelo, né, a lei de cotas, a inclusão no mercado formal, então o menino tem que ficar 8 horas lá dentro de uma empresa, na maioria das vezes, de uma farmácia, de uma lanchonete, e o que eu estava vendo é que a maioria deles não tinha essa tolerância, na verdade não tem essa tolerância de ficar 8 horas prestando serviço, assim, com atenção dirigida, Sim, precisavam ser produtivos, né? Na verdade, a Constituição diz isso, né? O que difere um adulto de uma criança é ser produtivo. Só que não me diz quantas horas ele precisa ser produtivo. E sim que ele tem que ser produtivo. Então, vamos colocar essa moçadinha para ser produtiva. Daí, nós tivemos o cuidado de perguntar para eles: o que você tem legal. vontade de trabalhar? O que você tem vontade de fazer agora que você é adulto? Né? Porque a maioria das instituições faz assim, pega o jovem, passa por uma seleção, assim, eles fazem umas avaliações, daí no final tem um perfil profissional. Daí, o jovem tem essa característica, logo ele tem perfil, por exemplo, para o setor administrativo. Se alguém fizer essa avaliação em mim, eu também tenho perfil administrativo. Eu sou organizada, eu sou metódica e tal, mas eu não suporto ficar dentro de um escritório, pelo amor de Deus. Imagina. Não, desesperada. Eu trabalho ao ar livre, tudo aberto. Daí foi essa construção. Quando a gente pensou em mercado de trabalho, a ideia de desconstruir esse mercado formal foi para respeitar eles. Daí perguntamos, o que vocês gostariam de trabalhar? E vieram várias coisas. E daí a gente foi construindo em cima desse desejo que a gente viu que era coletivo, não era cada um tinha um desejo, algumas coisas eram muito comuns. E, por exemplo, a culinária. Muitos. Ai, eu tenho vontade de cozinhar, eu tenho vontade de café, ai, eu tenho Legal. vontade de restaurante. Tudo nesse universo. Daí fizemos os projetos, a Feijoadal, o Sertanejal, mas ainda não era mercado de trabalho. A gente queria ver esses jovens remunerados e de acordo, prestando um serviço eficiente. Daí criamos eu e o Maurício Carvalho, o Inclua Café, que é um serviço, é um buffet itinerante de café. Então, a gente leva toda a estrutura até o local do evento, ou seja, coffee break de palestras, café da manhã de encontro de negócios, enfim, congressos, onde for que precisa de um café ou de um coffee break, a gente leva a estrutura completa. Hoje a gente tem dois combos, um mais simples e um mais completo, dependendo do que o cliente quer. E esse serviço é servido 100% por jovens com deficiência. Então, Que a gente legal. adaptou um curso de barista. Os jovens que se interessam por essa área fizeram um curso adaptado, com parte muito mais teórica do que prática, para justamente serem capazes de prestar um serviço eficiente e não ficar lá bonitinho com a carinha deles lá. Não, eles É, preparam um café, eles servem o, tudo, eles atendem o cliente e são remunerados. São o que é muito remunerados. incrível é isso, né? Porque as pessoas acham que porque a pessoa tem Down, por exemplo, que você deu de exemplo aí, a pessoa não tem habilidade. Eu tenho um primo com Down que tem 30 e, deixa eu ver a conta aqui, 33 anos, se eu não me engano, se eu não estou errada, pela idade do meu irmão mais novo, e ele trabalha junto com o pai na indústria, o pai dele tem uma indústria, e ele trabalha exatamente na área de atendimento e quando tem as promoções dos produtos nos supermercados, ele que acompanha para atender o cliente, porque ele gosta dessa parte social, né? Eles gostam muito de conversar, essa coisa da expansão. Então, é muito legal isso, porque sai do assistencialismo. É muito legal isso. Eu trabalho com bares e restaurantes, né, Raquel? Não sei se você sabe um pouco da minha história, mas assim, que é um mercado que tem uma dificuldade da inclusão como um todo, seja na parte estrutural ou seja na parte ocupacional. Mas eu falo que é a mesma habilidade que o empreendedor, o gestor tem que ter de treinamento das pessoas que estão chegando, porque as pessoas não têm muita formação no mercado, são as pessoas com deficiência nesse caso, né? E você teve que treinar, lógico, adaptou o treinamento, mas ele quer produzir, gente, ele quer sentir parte do negócio e ganhar por isso também, é óbvio. Todo mundo precisa ganhar, nós vivemos num mundo capitalista, né? Precisamos de dinheiro para sobreviver. Então, assim, e como é que tá isso agora com a pandemia? Vocês pararam os atendimentos porque todo mundo parou de fazer coffee break, infelizmente? Como é que tá tudo isso, assim? Como é que tá a relação com esses profissionais, enfim?
Só completando, além do pessoal do Inclua Café, que é esse serviço, a gente também tem uma turma de fotógrafos Ah, os profissionais, fotógrafos, é mesmo. que se chama Foto Inclusione, e hoje a gente tem um grupo já formado, que eles fazem cobertura de evento, então fotografa aniversário, casamento e tal, Evento social. ou fotos em estúdio. Daí eu acabei construindo um estúdio na Inclusione para que eles pudessem ter esse espaço para eles trabalharem. Então, eu quero fazer uma sessão de fotos com a minha família com o tema Páscoa, sei lá. Sei, Vai lá, faz as fotos, entrega as fotos, são remunerados por isso. Então, são hoje sim, os dois trabalhos que a gente tem para eles. A equipe de fotógrafos e o serviço de incrível. barista. E começou a pandemia, paramos tudo, porque é tudo atendendo eventos, né? Atendendo os eventos pararam, paramos tudo. A Inclusione parei no começo, porque a gente tem muito grupo. Na verdade, a gente só tem grupo, né? Justamente pela habilidade social. Então, paramos, fiquei 40 dias parada. Depois, conforme a regulamentação do Ministério da Saúde, eu já pude voltar, por conta de ser clínica, com atendimentos individuais. Então, desde abril até hoje, só estão acontecendo atendimentos individuais, com todos os protocolos de segurança, com os intervalos, com a higienização, máscara, parará, né? De acordo com o Ministério da Aquela Saúde. loucura toda, né? Aquela loucura, que é uma loucura. Já era uma loucura, virou uma loucura ao quadrado, mas ok, faz Exato. parte. E como eles estão se sentindo nesse momento? Porque eles viviam em grupo, né? Tinham É, os atendimentos, os trabalhos em grupo e agora está individual. O que você sentiu, né, convivendo com eles aí, de mais diferente ou de maior necessidade nesse momento? eles sentem falta do grupo. Eles sentem falta, sabe aquela coisa de entrar e olhar assim, tipo, cadê todo mundo? Cadê aquele barulho todo? Cadê aquela movimentação toda que a gente está acostumada? Né? Então, eles dão Conexão. uma sentida de falta. Eu percebo que o pessoal autista, que já tem uma dificuldade maior no relacionamento, eles mais rapidamente se sentem confortáveis nesse isolamento. Porque daí eles não estão sendo provocados no bom sentido pelo grupo. Então, estão ali só eu e ele, né? Daí a gente já se afina um pouco melhor, a gente acaba fazendo as atividades de interesse dele, ele não tem que dividir com o outro, ele não tem que ceder para o outro. Então, eles tendem a ficar um pouquinho mais confortável, o que vai nos dar muito mais trabalho na retomada, né? Imagina. De voltar com os grupos. Mas é uma adaptação também, é o que a gente está vivendo, né, a pandemia, o isolamento está aí, então não tem Uhum. muito. Mas eu tive uma situação interessante a semana passada, que coincidiu, eu estava atendendo um menino, um adulto, e na sequência chegaria outro. A mãe desse primeiro atrasou para buscá-lo, teve um imprevisto de trabalho, e eles acabaram se encontrando nessa entrada, porque nem isso está acontecendo, não tem nem encontro no portão. Assim, é um, tem um intervalo, chega o outro, né? Mas nesse dia de cinco, os dois se olharam, pararam assim, e os dois são não verbais, eles não falam, e os dois são autistas. Mas eles se olharam, começaram a sorrir um para o outro, tipo, Que meu, você lindo. tá aqui. Eu acho que se eu fosse botar uma legenda, era isso, cara, você tá aqui também, que bom te ver. Então, mas assim, foi tão bonito assim, a reação deles, assim, de se olhar e sorrir. E eu falei, putz, olha como tá fazendo falta. Olha que triste, na verdade, né? É muito legal isso você falar, porque eu falo o tempo todo, né? O que a pandemia mais está nos ensinando que a gente precisa de conexão, É, né? Essa coisa de estar próximo ao outro, de estar junto com alguém que a gente tem uma referência, que a gente tem um espelho, que a gente admira, ou que a gente não admira, mas quer aprender, enfim, a conexão humana, e é o que eu brinco com todo mundo, me arrepiou a história, porque é bem isso, nós precisamos, nós somos seres sociáveis, né? As pessoas, muita gente comenta, ah, mas isso não vai passar, vai ser. Não vai, gente, vai passar, porque nós precisamos sociabilizar, nós precisamos de é. conexão. Com raras exceções, sei lá, tem gente que não gosta de sociabilizar, ok, mas a grande maioria vai, se eu não tiver errado, porque eu não li isso e não pesquisei, mas 99% das pessoas precisam sociabilizar, precisam se conectar. Nós somos seres de conexão. Então, quando a Raquel traz esse depoimento, para mim, é bem isso. Imagina, para um jovem ali que faz tempo que não está encontrando o grupo que ele está acostumado a encontrar,
ele encontra e é essa legenda mesmo, é hashtag que bom que você tá aqui, porque a gente precisa se encontrar logo, né? E tá todo mundo com esse sentimento, né, Raquel? A Os gente meninos tem é, um dos meninos que está vindo agora só para os atendimentos individuais, que a família dele contou que o porquê que ela buscou o atendimento individual, porque a princípio não, vamos ficar em casa, isolamento e tal, tem uma estrutura para que ele fique em casa confortável. sim, Mas ele tem um entendimento limitado, um cognitivo bastante comprometido, então não entende o que está acontecendo, que é uma pandemia, não entende. E passou-se um mês, 2 meses em casa, no terceiro mês ele começou a ir para a porta, ficava parado atrás da porta e chorava. Do tipo, por que que eu não estou saindo daqui? Daí a família uau, entendeu, falou, olha o sofrimento dele, né? Que ele não sim, entender, daí falou, não, vamos buscar. Daí ele está indo 2 vezes por semana, pelo menos é a possibilidade, né? Num local seguro, por tudo que a gente está sim. cuidando dentro, e tudo bem, daí já dá uma normalizada nessa saúde mental, né? Desse isolamento que eu acho que é o mais complicado, né? Para gente que entende é difícil, imagina para eles com menos entendimento, muitas vezes, né? É o que eu falei, eu acho que é o momento da empatia, é o momento da gente se colocar no lugar do outro, da gente olhar de fato a necessidade do outro, né? Seja ela de qual necessidade vocês queiram pensar, mas realmente a empatia nesse momento é o que deve acontecer, porque a gente precisa pensar que o outro quer nos ensinar alguma coisa. Eu falo para todo mundo, ninguém acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou fazer alguma coisa errada, eu vou fazer algo para prejudicar alguém. Eu tenho esse lado esperançoso do mundo ainda e pratico isso todos os dias. É óbvio que às vezes não é fácil para gente que tem um entendimento maior, imagina para quem não tem. Então a Exato. gente tem que se colocar assim de verdade no lugar do próximo e entender como que a gente vai ajudar e fazer essa conexão, essa integração, né? E, e os projetos, assim, essa coisa do profissional de fotografia, né? Eu tenho visto que tem voltado algumas coisas, por exemplo, eu que trabalho com restaurante, os restaurantes, até por conta do delivery, tiveram que tirar fotos melhores para divulgar os pratos, enfim. Vocês fazem mais a parte de foto social, então dos eventos e fotos profissionais, assim. Se eu quiser Isso, uma foto profissional para divulgar as minhas redes, vocês também fazem lá no estúdio. Então é fazemos. legal, gente, ó. Também é momento de procurar emprego, melhorar o LinkedIn, fazer um monte de coisa. Tá ali, ó, uma equipe de fotógrafos treinados que podem Sim, tirar sua foto. E foto profissional faz muita diferença. É, faz. é, é muito, é muito louco isso, assim. Há 2 anos eu comecei a empreender como consultora, e quando a gente fez a foto profissional, eu tinha uma parceira, ficou outro momento, assim, a gente fez uma virada de chave da empresa, do nosso perfil, foi muito legal. Hoje já tá, como eu já trabalho de novo num restaurante, né, num grupo de restaurantes, sou contratada direta agora, desde agora do começo do mês. Eu fiquei a pandemia só fazendo trabalho online, como consultora, mas aí eu já mudei, agora eu já mudo a minha foto, ponho foto que eu tiro no celular, mas eu falo, ó, não é a mesma coisa, não é a mesma impressão, mas o meu LinkedIn tem foto profissional, e é muito legal a gente ter esse grupo, que depois você deixa o telefone, a gente põe nas redes, é bem legal para o pessoal conhecer, né? Aham. Gente, bem-vindos aí, tem um monte de gente falando oi, deixa eu ler um pouco das coisas. Eu começo a falar com as minhas convidadas aqui, convidados, eu paro de ler. Tem um monte de gente falando um monte de coisa, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, lembra que pode colocar, fica à vontade. Tô vendo que o A, Caio tá a Adri aí, está falando que Carol. não sabia das fotos, né, do profissional. A Cris vai subir ao vivo depois, curtir, compartilhar. O que mais? A Denise tinha pedido para eu fixar o tema, eu fixei, dei obrigada, tem que me lembrar mesmo que eu começo a falar, esqueço, porque você tem que mexer no celular e eu fico meio atrapalhada. Mas sejam bem-vindos aí. Não tem pergunta por enquanto, não, Rá. Pode continuar. Aí Então tá. também você tinha falado dessa coisa, né, que eu acho bem legal, quando a gente profissionaliza a pessoa, quando ela tem um trabalho e um trabalho remunerado, ela tem independência dela, né, que é o tema principal.
a autonomia, né? A gente sempre luta por essa autonomia. E como que é isso? E como que você tem visto isso com as famílias que você tem lidado? Porque é uma autonomia individual, mas familiar também, né? Estende-se à família. A família começa a ficar menos preocupada mesmo. Olha, ele consegue se virar, ele consegue ter um trabalho, ele consegue ter uma remuneração. O que que você me fala sobre isso? Eu acho assim que a autonomia, se eu colocasse uma tradução, seria qualidade de vida, né? Se a gente pensar Legal. que a autonomia, em termos de desenvolvimento, significa realmente uma qualidade de vida melhor para esse adulto com deficiência, a gente daí abre os olhos e começa a cuidar desde pequenininho dessa autonomia. Né? A gente entende que as mães cuidam e super protegem os seus filhos por amor. Ninguém está Sim. julgando isso. Mas as coisas vão... Eu sempre digo, quando eu atendia mais criança, né? A mãe falava assim, mas eu dou na boca porque é bonitinho. Eu ponho eu visto a roupinha nele porque é fofinho e tal. Eu falei, ótimo. E quando ele tiver 15 anos, você vai dar comida na boca? Né? Daí quando a gente vai fazendo esses panoramas, né? Daí com 15 anos ele não toma um banho sozinho, que daí já é um menino, né? Já tá com o corpo É um formado. rapaz. É um rapaz, sendo dele, ele não sabe tomar banho, não sabe comer sozinho, não sabe pentear o cabelo, escovar os dentes, essas coisas básicas. Então, o quanto mais cedo a gente cuida disso, muito melhor para ele mesmo. Né? E eu vejo hoje um discurso das mães, dos adultos principalmente, que daí já começa uma preocupação muito mais real e concreta de, pela lei natural da vida, os pais vão embora, esses meninos ficam, esses adultos. E aí, né? Com quem que eles vão ficar? Quem vai cuidar? Quem vai orientar? Né? Então, assim, tem uma preocupação muito grande, uma preocupação real disso. Então, o que eu digo, quanto mais autonomia esse adulto tiver, é melhor para ele mesmo. Porque ele já vai estar morando numa casa que não é a dele, com pessoas que pode ter o maior amor do mundo, mas não é a mãe e o pai. Então, se minimamente ele souber se trocar, souber preparar um prato de comida, lavar uma louça, arrumar Com sua cama, certeza. tirar a roupa do varal, dobrar, assim, minimamente, né? E a gente tem a vida toda para ir ensinando tudo isso para eles. Eu acho que daí os pais também podem ficar mais tranquilos, porque daí não é um adulto que você precisa dar comida na boca. Se ele não tiver condição motora ou cognitiva, é outra É história. uma outra Mas situação. mas se ele tem condição de aprender, vamos ensinar por eles mesmos, né? Porque daí vai ficar um adulto constrangido que alguém tem que levá-lo no banheiro e ver o corpo dele. Alguém tem que dar banho e acabar passando a mão nele. Tem que pôr... Sim. Precisa. E você sabe que é interessante você falar isso, porque a gente como mãe, né, eu não sei se você tem filho, eu nem perguntei, mas também tanto faz, mas a gente como mãe, a gente se cobra, principalmente eu sou mãe solteira de um menino hoje de 16 anos, e eu comecei a trabalhar quando ele tinha 6 meses de idade, até algumas pessoas me questionaram, mas como você conseguiu? Eu falei, gente, necessidade, eu precisava, eu pus ele na creche. Graças a Deus eu tinha creche. Daí minha mãe veio morar comigo, que meu pai faleceu nesse meio do caminho e me ajudou muito e foi por isso que eu prosperei na minha carreira e tudo mais. Esse apoio de vó é muito bom. Mas é o que eu falo. Eu falo, a gente tem que dar a oportunidade deles fazerem as coisas, né? A gente super protege o tempo todo como mãe. E eu acredito que mais ainda quando a criança nasce com alguma necessidade especial aí, alguma necessidade cognitiva, motora, seja qual for, que daí a gente esquece que a gente pode delegar as coisas, né? Tem várias tabelinhas de vários grupos de mães que colocam lá o que cada faixa etária é legal você ensinar, e é muito libertador isso. Eu não vou te falar que eu pratiquei super, não, mas tendo praticado, eu falo que foi muito legal, porque, por exemplo, em janeiro, ainda quando a pandemia não tinha estourado, a minha mãe foi viajar, visitar meus irmãos, eu estava trabalhando em São Paulo já, depois eu saí do trabalho e voltei, enfim, e o Fred foi passar um fim de semana comigo lá, e eu trabalhando. E ele falou, mãe, me dá um passe de metrô aí, a gente pegou um bilhete único, ele ficava o dia inteiro na rua andando de metrô, de ônibus, de patinete, né, que estava na onda dos patinetes, e eu só ficava, meu Deus, será que tá vivo? Será que cuidou do semáforo? Não, gente, eu ensinei, ele tem já é autônomo, né?
Mas a gente fica pensando nisso, mas a gente precisa se libertar como mãe, como responsável, seja como for, porque eles podem, e lógico, cada um na sua limitação, na sua necessidade aí, e tendo esses apoios, a gente tem muito profissional para apoiar, né? Muito terapeuta, muito TO, muito fisioterapeuta, buscar muitas entidades, enfim, buscar essa ajuda para, de fato, a gente ensinar essa autonomia, porque meu filho não suporta, ele tranca a porta do banheiro, ele não deixa nem a gente usar a pia se ele está tomando banho, não pode entrar no banheiro porque ele não quer ser visto. E eu tenho certeza que o sentimento é igual para qualquer jovem. Né? Não importa, não importa qual seja o jovem, é o momento dele, da intimidade dele que ele quer preservar e é normal, é natural. Sei lá, tem crianças com mais pudor, com menos pudor, mas as crianças têm esse momento de que não querem aparecer para ninguém. Eu até brinco, eu falei, mas eu limpei tanto você, já cuidei, troquei tanta fralda, qual o problema agora? Não tô vendo nada de diferente no mundo, né? Mas eles querem uma intimidade. E é bem isso, o comer, o fazer comida, né? A gente tem que ensinar mesmo, pelo menos o beabá, um arroz, um ovo frito, gente. Tem que ensinar. É fogo, o miojinho também, né? Eu prefiro macarrão cabelo de anjo, porque cozinha mais rápido e é mais gostoso. Eu não gosto de miojo, mas é um gosto do meu paladar. Tem um monte de gente que adora. Mas é bem isso, uma hora eles não vão estudar, não vão, né, querer fazer algo mais, ou de repente construir família, né? Outro dia eu estava lendo de um casal que o casal tem síndrome de Down. Achei muito lindo. Eles têm a casinha deles, mostrando como eles arrumam diferente algumas coisas na cozinha, porque eles têm as manias deles, mas muito legal, assim. Eu estava assistindo um programa nesses GVT da vida, e não sei nem que canal era, porque eu não sou muito de assistir TV, mas achei muito legal, mostrando a vida cotidiana de um casal Down. Eu achei muito lindo, assim, porque eles arrumam do jeito deles e eles vivem sozinhos e independentes. É muito legal isso. Porque é possível, né? Com certeza. E uma dica para as mães de adulto, já, porque às vezes ela fala assim, putz, cai a ficha depois, né? O menino já é adolescente, cai adulto, cai a ficha, fala, putz, meu filho ainda não escova o dente sozinho, meu filho ainda não tem problema. Ensina. Já tem, ensina. Nunca é tarde. Um exemplo meu, assim, de vida profissional. Já tirei fralda de menina com 12 anos de idade. Já ensinei menina com 21 anos a comer sozinha. Então, assim, Exatamente. não tem idade. Ensina. Vamos ensinar. O processo é o mesmo. Então, vamos ensinar, que nunca é tarde. A ideia das nossas lives é exatamente isso. Se você se sente com alguma dificuldade ou fala, nossa, ops, né? Caiu a ficha, vai lá e faz, gente. É o momento. Estamos aqui para isso, para ajudar, principalmente com uma profissional incrível que tem tanta experiência para passar para a gente, né? E pensando exatamente nisso, na autonomia e nessa habilidade social, que é algo que eu brigo muito para acontecer, né? Brigo no bom sentido, mas assim, vamos ensinar. É uma causa. É uma causa. Eu criei um projeto dentro da Inclusione que se chama Vem para Casa, que é uma metodologia diferente, que são de 3 a 4 atendimentos pontuais para ensinar coisas pontuais. Por exemplo, arrumar a cama. Então, mas ele já faz TO na clínica lá, não sei com quem, não tem problema. Porque quando a gente está num processo terapêutico com o paciente, tem tanta coisa para desenvolver, tão a longo prazo, e assim, daí algumas coisinhas se diluem no meio do caminho. Você tem que ir priorizando no todo. Então, vai lá com a gente, ensina só a arrumar a cama, vai embora. Aprende só a amarrar o tênis, vai embora. Aprende a lavar a louça, varrer o chão e passar pano. Sabe, coisas assim bem pontuais, porque às vezes é uma lacuninha. Sim, muito legal. E tchau. Não precisa ser paciente da Inclusione, não precisa frequentar. Vai lá só para isso. Arrumou a cama, tchau. Então vai para cá, já sabe, arruma a cama. Dá sequência, sabe? Dobrar roupa e pôr no guarda-roupa. Vai lá, aprende isso, vai para casa. Com qualquer idade. Muito legal, para ter o mínimo senso de sociabilização, gente, né? A gente precisa ensinar as pessoas, todas elas, a sociabilizar. Então, assim, arrumar uma cama, manter o quarto arrumado, lavar uma louça, né?
É o sujou limpou que a gente fala dentro dos restaurantes, sujou limpou, pelo amor de Deus, porque sempre tem o copeiro, mas não é só ele que tem que lavar um copo, eu sujei um copo, às vezes você tá lá lavando, ele vem e tira da sua mão, mas não é isso. E quando a gente não pode ter alguém para nos ajudar, o filho pode ajudar, o adulto que às vezes já passou também ali por uma infância mais protegida, uma adolescência mais protegida, ele pode passar a ajudar, porque ele vai precisar, porque exatamente também tem o que a Raquel falou, o ciclo da vida, né? Nós não somos eternos, a gente não tem o chá da eternidade ainda, e eu acredito que daqui a gente vai para outros mundos, mas enfim, não vem ao caso, não é o papo de hoje, mas a gente precisa estar preparado para viver sozinho em alguns momentos também, né? De ter essa autonomia que a Raquel tanto preza e é uma causa da inclusão e que é muito importante. É um diferencial, no sentido de que você precisa ensinar esse adulto, esse adolescente, ou essa criança, não importa a idade que ele esteja, que ele é capaz de fazer algo por si mesmo. Porque isso é para ele. Escovar o dente, comer, é necessidade básica de qualquer ser humano. Né? Não, todo mundo come, todo mundo escova o dente, então não tem como fazer. E aí que tá, quando eu falo todo mundo, o pessoal fala, Carol, você generaliza, tem as pessoas. Gente, a gente sabe, eu sei que tem pessoas que precisam comer por sonda, tem outras necessidades, eu sei de tudo isso, mas a gente está falando de maneira geral, porque esse vídeo fica salvo e é uma live informativa, de que para quem tem essa possibilidade, dê a oportunidade, né? Exato. Ensine, não se feche, não ache que não vai acontecer, que não vai evoluir, porque vai. Lógico que cada um no seu tempo, aí entra a questão que eu já falei da empatia, e empatia, eu venho estudando muito empatia, porque eu lido com muita gente, eu falo que não é só você se colocar no lugar do outro, porque essa coisa, eu nunca vou sentir a dor que a Raquel sente, mas é eu entender que ela tem a limitação dela e que ela tem o tempo dela. Isso é o mais importante da empatia, no meu ver, do que significa empatia na raiz. Quando você vai fuçando empatia, você entende isso. Essa coisa, você se colocar no lugar do outro, eu te entendo. Ok. Mas você nunca vai sentir a dor que ela sente, a necessidade que ela sente. É o que eu comento aqui, quando eu converso com o pessoal todo que eu já conversei. Eu nunca, por mais que eu entenda que andar numa calçada esburacada é difícil para quem usa bengala e cadeira de rodas, mesmo que eu sente numa cadeira de rodas e me coloque no lugar, eu não vou ter a mesma dificuldade, porque eu posso levantar e sair andando, gente. É diferente, a pessoa não pode, eu posso. Então, a empatia é isso, é entender essa limitação, né? Essa dificuldade que o outro tem, para a gente ir administrando tudo isso. Eu acho que é bem isso. E o Inclusão, eu gosto muito do nome da sua empresa, eu acho muito lindo, porque eu acho que traz muito essa amplitude do que é inclusão. Acho que é bem legal. O que mais que você tem para contar para a gente? Bom, aproveitando para dizer que a Inclusione está sempre de portas abertas. Quem quiser ir lá conhecer o espaço, conhecer um pouco mais do trabalho, vai, porque eu também acredito que inclusão é isso, é essa troca, né? Não significa que precisa ficar lá e estar lá dentro, mas faça parte com a gente, converse sobre isso, leve essa conversa adiante. Eu acho que a informação tem um valor muito importante também da gente multiplicar esse nosso olhar, multiplicar essa nossa referência para as pessoas. Acho que isso também é inclusão, quando a gente multiplica e vê as outras pessoas se transformando à nossa volta, mesmo que não estejam nesse nosso universo de inclusão. Sim. Para receber essas pessoas quando forem nos estabelecimentos comerciais, então daí já sabe como falar, como fazer, não fica com aquele monte de dúvida, né, que é muito comum. Antes da pandemia, eu também tenho o hábito de 2, 3 vezes por mês a gente reúne um grupo de jovens e vai para a rua. A gente vai para um bar, a gente vai para um teatro, a gente vai no musical. Daí eu acompanho a programação cultural da cidade, quando tem coisas interessantes a gente vai. E é muito comum o estranhamento dos outros, da população em geral. Em restaurante já aconteceu mais de uma vez, restaurante não, bar, né? Que a gente que é jovem, né? Jovem quer ir para o bar.
Daí eles pedem, porque daí a orientação é justamente essa, peçam você seus pedidos, veja o que você prefere, fala com o garçom, vai lá e tal. Daí o Sim. jovem fala para o garçom, por exemplo, eu quero um refrigerante. Daí o garçom vem para mim e diz assim, ele pediu um refrigerante, pode? Daí eu já pego esse garçom e falo, deixa eu te explicar. Daí a gente Aham. enrolou, conversa e tal, mas porque eu preciso Olha, transformar ele, para que ele a nunca mais gente faça. tem, a gente tem muito trabalho de conscientização e de educação nessa coisa do atendimento de maneira geral, né? Seja no bar, no restaurante, na padaria, no hospital, na clínica médica. Olha, a gente precisa afinar muito, porque as pessoas que fazem o atendimento são muito destreinadas. Eu sei, eu trabalho com atendimento ao cliente, como eu te falei. É uma bandeira que eu tenho, eu gosto de formar pessoas, gosto de treinar pessoas, mas atualmente o investimento em treinamento são mínimos. É um desafio que eu tenho aí pela frente, mas a gente tem algumas empresas já afinando isso, mas são mínimas ainda, mas as pessoas começaram a pensar. Mas ainda a gente tem o paradigma, Raquel, de um trabalho muito grande que eu acho que Inclusão em Ação, com várias pessoas, né, com vários voluntários e várias instituições que agregam aí esse movimento de conscientização de que atender uma pessoa com qualquer necessidade, ela não é assistencialismo e ela tem autonomia para se virar. E as pessoas ainda têm a visão assistencialista da coisa, não adianta, ainda mais se tem uma responsável, né? A responsável que vai responder por todo mundo, porque as pessoas têm o medo também, né? Do diferente. É pura desinformação. Sim. Não é por mal, não é por não, nada. Exatamente. Informação. Então é a hora que a gente também faz essa vez, de ir lá explicar, né? E falar, e mostrar como que é. Daí muda. Daí você vê aquela pessoa, aquele garçom, aquele gerente transformado. Exatamente. Nunca mais vai atender daquele jeito uma pessoa com deficiência que entrar naquele estabelecimento dele. Com Então certeza. isso é bem legal. Eu já falei em outra live, eu vou falar aqui para você, que eu não sei se você assistiu a live que eu falei, né? Como gerente de bar, a gente sempre tem o banheiro adaptado. E o banheiro adaptado é sempre gigante. E teve uma fase num bar que eu trabalhei que não tinha onde guardar a vassoura, o balde e um pano de chão. E a gente deixava num cantinho do banheiro de deficiente, mas meio escondido atrás da porta. Mas aí um deficiente um dia chegou para mim e falou, posso te falar uma coisa? É o meu banheiro que tem que estar limpo e arrumado como outro banheiro. Não é um depósito de material de limpeza. Depois que ele falou isso, eu nunca mais... A primeira coisa que eu faço quando eu chego em algum lugar para dar um treinamento, ou mesmo vou visitar, vou como cliente, se eu vejo alguma coisa desse tipo, eu chamo o gerente, chamo o responsável e falo, olha, posso te dar dica? Porque aconteceu comigo, doeu na pele, assim, sabe? Aquele dia eu fiquei com uma vergonha de ser desinformada, porque a gente aproveita os espaços, né? Principalmente dependendo do lugar que você tá, que você tem espaços reduzidos, ali é um cantinho, mas você fala, meu, como é que você pode não pensar que ele não precisa olhar o pano como outro cliente não precisa olhar o pano de chão ali no cantinho do banheiro, né? Então, eu brinco, eu comentei isso em alguma live com alguém que eu fiz, e eu gosto de comentar, porque é informação mesmo. E depois de eu, Carol, pelo menos não errei mais. E eu adoro saber coisa nova para não errar, porque realmente eu vivo num constante aprendizado, né? Mas a gente pode pensar, dentro do Inclusão em Ação, fazer, sabe, dicas mesmo, montar dicas de atendimento nessa questão da inclusão. Se você topar, a gente pensa nisso, que eu acho muito legal, para ir afinando e mostrando para as pessoas esses pequenos cuidados que a gente tem que ter. Né? E assim, eu sempre digo para o pessoal assim, que não está nesse universo, na dúvida, pergunta para ele. Posso fazer tal coisa? Você precisa de ajuda? Pergunta. Tá tudo. E eles vão te responder e vão ser francos, que essa é a grande vantagem também, né? Sempre né? Uma franqueza que obriga. Às vezes eu tô no corre-corre da inclusão, eu já tô o dia inteiro, já tô com o cabelo amarrado de qualquer jeito, aquela coisa. Aí chega um e fala assim, nossa, você não penteou o cabelo hoje? Desse jeito. Tá descabelado já. Que a gente cobra tanto, nem olha você. Exatamente. E eles vão dizer, né? Que legal. Acho que
válido, aquela coisa do nada de nós sem nós. Pergunta, envolve eles em Que todos os... bacana. Então, gente, acho que é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem um monte de gente falando oi, é isso aí, dando boa noite. Tem bastante gente chegando ainda. Como eu falei no início da live, essa live fica salva aqui no Inclusão em Ação, sobe para o Facebook Inclusão em Ação também. A gente tem o link no link da bio ali, a gente tem o grupo de WhatsApp. Quem quiser participar é muito bem-vindo. Com ideias, com informação, com conteúdo. Vai ter o evento, a gente ainda está aí desenvolvendo as ideias. A gente tem uma reunião, acho que essa semana, já perdi a data, porque a pandemia me deixou meio fora do ar com data, dia da semana, enfim, ficou uma confusão. Agora que eu estou voltando a uma agenda de rotina. Não que eu tivesse saído da rotina, viu, Rá? Porque eu fiquei a pandemia inteira online. Eu virei a blogger do momento, porque eu não sou. Agora eu virei, mas estou. Não sou, mas estou, porque precisou ser online e ok, vamos adaptar. E a gente vai criar alguma coisa, então a gente vai colocar no grupo geral. Quem quiser participar, vem com a gente. Nos sigam nas redes sociais, @inclusione, @inclusão em ação, @grupo Mulheres do Brasil Campinas, que é o nosso núcleo aqui de Campinas, onde tudo começou, e a gente vai seguindo em frente. Lembrando que, apesar de ser um grupo que nasceu no Grupo Mulheres do Brasil, que é bem focado no feminino, no mulher, nós não somos contra homens participam. Eu já fiz uma live com o Gerson, né, que é professor de música para surdos, que foi uma live bem incrível, que a Adri foi traduzindo em Libras, foi muito legal, porque eles são um casal, então eles ficaram em dois num vídeo, eu sozinha no outro, foi muito legal. E é isso, sigam, participem, aproveitem essa abertura que a Raquel deu de conhecer o espaço dela, de estar junto com ela lá, de incluir cada vez mais, lembrando que inclusão é tudo, né? Inclusão faz parte da nossa vida, nós precisamos nos conectar. Eu espero vocês no próximo sábado, às 18 horas, aqui no Instagram também, onde eu vou falar com a Mari Alexandre, que era uma live que teria sido segunda-feira retrasada, mas a gente teve um problema intenso de conexão, isso porque a gente testou horrores e funcionou, e a gente acredita que vai dar tudo certo no dia 1º, onde a gente vai falar também de todo o desafio de vida dela. Ela é uma pessoa que teve uma amputação, ela tem uma perna mecânica, ela luta boxe, é uma história de vida muito incrível. E o tema é nocauteando o preconceito, que eu acho bem legal, e é um empoderamento feminino fora do normal, assim. A história dela é muito linda para quem não conhece, e para quem conhece é sempre um exemplo e uma motivação. Fale as últimas palavras, o tchau é todo seu. Muito obrigada pela presença de todos. Eu que agradeço o convite, agradeço todo mundo que está aí, e eu vou encerrar com uma frase para todo mundo pensar. Que a gente acaba, pensando nesse público com deficiência, a gente acaba perdendo muito tempo, deixando de ensinar, achando que eles não vão aprender. Uau! Então, ensina. Corre atrás porque eles compreendem a gente. Então a frase é: não percam tempo deixando de ensinar, correto? Ensinem. Eles não vão aprender. Exatamente. Muito obrigada. Um ótimo restante de sábado. Um bom domingo para todos. Tchau, tchau. Obrigado mesmo, gente. Até. Obrigada.